Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. Pela quinta vez, dedicado às indulgências, uma das verdades esquecidas dentro da Igreja Católica. E falar daquilo que pouca gente fala, ou que em certos lugares nunca se fala, é nos tempos difíceis que estamos vivendo muita coragem, muita ousadia, muito atrevimento. Mas é irrelevante para nós saber se alguns andam esquecendo certas verdades. O nosso dever é recordá-las, é ensiná-las, sobretudo se elas integram a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Obrigado pela sua audiência, mais um domingo em nossas vidas, mais uma semana que começa e nesse final de tarde você é convidado a estar conosco nos próximos 30 minutos. O cerne da questão das indulgências, o alicerce da questão das indulgências, recordo o que é uma indulgência. A indulgência é a remissão, o cancelamento, o perdão diante de Deus da pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa, e que o pecador já arrependido e perdoado obtém por concessão da Igreja, que aplica para vivos e falecidos em determinadas circunstâncias os méritos de Cristo que integram o tesouro da Igreja. O tesouro da Igreja são os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e dos santos. Essa palavra, digamos assim, já faz parte do imaginário popular quando o assunto é, fora da Igreja Católica, criticar a Igreja Católica Apostólica Romana pelo equívoco, pelo erro, e erro grave, e realmente esses erros existiram no passado, na administração, na dispensação das indulgências. Mas uma coisa é a prática de uma realidade que tem fundamentação bíblica, ou seja, a desvirtuação de algo que em si foi querido por Deus, foi querido pelo próprio Jesus e confiado à Santa Igreja. Como afirmamos nos encontros passados, os 4 encontros passados, a distinção fundamental na prática do pecado entre o reato da culpa e o reato da pena é fundamental para que nós compreendamos o porquê das indulgências, porque elas são queridas por Cristo, porque são aplicadas e dispensadas pela Igreja. Quando o pecador comete um pecado, ele adquire uma culpa diante de Deus. E não apenas a culpa, por ele cometendo o pecado, ter ofendido a santidade de Deus, agredido a justiça divina e perturbado a ordem que Deus colocou na natureza, na criação, ele adquire a obrigação não apenas de se arrepender e pedir perdão a Deus e se reconciliar com Deus, o que cancela a sua culpa, apaga o seu pecado, mas também a obrigação de, mesmo arrependido, reparar o mal que ele cometeu. De lá não sairás, até que tenhas pago o último centavo, diz Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 25. Hoje nós vamos ler e comentar textos claríssimos do Antigo e do Novo Testamento, em que aparece essa distinção. Que distinção? A distinção entre a culpa e a pena. Ou seja, alguém cometeu um pecado, arrependeu-se, pediu perdão a Deus e foi perdoado. Tudo resolvido? Não. Apesar de ter sido perdoado, esse pecador, já com o pecado perdoado, portanto um ex-pecador, ainda precisa reparar o mal que ele cometeu. Portanto, mesmo perdoado por Deus, vai ter que cumprir uma pena, vai ter que sofrer, vai ter que penar para reparar o mal que ele cometeu. Sim, nos 4 programas anteriores, nós vimos exatamente isto. Deus Todo-Poderoso exige que a ordem que foi perturbada seja recomposta, que a desordem que foi introduzida seja reparada. E isso pelo sofrimento, pelos méritos de Cristo aplicados a certos atos da pessoa arrependida. Vamos ao primeiro texto. Do livro dos Números, capítulo 20,
versículo 12. O que é que nós temos nesse texto? O grande Moisés, o incomparável legislador do Antigo Testamento, o grande amigo de Deus, que falava com Deus face a face. O próprio Deus diz que para os outros profetas ele se revela em visão, mas a Moisés não, ele se revela face a face. Moisés falava com Deus como um amigo fala com o outro, tamanha a sua intimidade. No episódio das águas de Massa e de Meriba, Moisés cometeu uma fraqueza. Moisés duvidou de Deus. E não foi uma dúvida qualquer, foi a dúvida do líder de um povo. E a repercussão, as consequências, pelo mau exemplo que ele deu para todo o povo hebreu em direção à terra prometida, fez com que esta incredulidade, esta dúvida da autoridade, da força da palavra de Deus, fez com que Deus perdoasse depois o pecado de Moisés, mas Deus determinasse, por causa da sua rebeldia, você não vai entrar na terra prometida. E de fato Moisés chegou no Monte Nebo, atual Jordânia, viu a terra prometida, mas não entrou nela. O povo entrou, conduzido por Moisés, mas ele, mesmo arrependido, foi punido porque precisava reparar o mal que ele cometeu. Ou seja, expiar a pena, reparar a pena, pagar a pena temporal pela desordem que o seu pecado causou. Livro dos Números, capítulo 20, versículo 12. Em seguida, disse o Senhor a Moisés e a Arão: porque faltaste a confiança em mim, para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhe destino. O ateu, o desavisado, talvez diga: que crueldade, que desumanidade. Mas o judeu e o cristão diz: não. Isso corresponde perfeitamente à santidade de Deus. Ninguém pode subjugar a força devastadora do pecado, qualquer que seja a sua manifestação. Uma vez cometido, o pecado exige do pecador que ele se reconcilie com Deus. Isso é uma coisa. E isso ocorre quando ele, tocado pelo Espírito Santo, compreende a gravidade do seu ato, compreende que violou a confiança de Deus, fez inimizade com ele, afastou-se dele, ofendeu a santidade de Deus e agora pede perdão humildemente. Deus concede o perdão, resolvido um assunto. Mas é preciso ainda resolver outro assunto. O leite foi derramado, a desordem foi causada. E independente de estar arrependido ou não, e mesmo arrependido e reconciliado, você tem que reparar o mal que você cometeu. Moisés, você duvidou. Você faltou com a confiança. Você não confiou verdadeiramente na minha palavra. Não vai entrar na terra prometida, você e seu irmão. E de fato, quem hoje chega à Jordânia e vai no Monte Nebo, tem consciência clara disso. Em algum lugar daquele monte, Moisés foi sepultado. Arão também ficou lá. O pecado introduz inimizade com Deus e desordem. Duas realidades próximas, mas não idênticas. Resolve-se a primeira com o pedido de perdão e reconciliação. Resolve-se a segunda, independente de ter resolvido a primeira. Reparando o mal, penando, mortificando-se e praticando alguma outra obra meritória, pelos merecimentos de Cristo, para restaurar a ordem. De lá não sairás, até que tenhas pago o último centavo.
Mateus capítulo 5, versículo 25. Agora, nós vamos a um segundo texto, ainda sobre Moisés, ainda sobre Arão. Agora é o finalzinho da história. Foram 40 anos no deserto que Moisés conduziu o povo. O episódio de Massa e de Meriba, que levou Moisés a não confiar em Deus, o que lhe custou muito caro, foi no passado. Agora ele já está velho, está próximo da morte, e vejamos aquilo que vai acontecer já no Monte Nebo. Livro dos Números, capítulo 27, versículos de 13 a 14. Depois de a teres visto, serás reunido aos teus, como teu irmão Arão, porque no deserto de Sim, na contenda da Assembleia, fostes rebeldes à minha ordem, não manifestando a minha santidade diante deles na questão das águas. Trata-se das águas de Meriba, em Cádiz, no deserto de Sim. O que aconteceu no episódio de Massa e de Meriba? O povo estava com muita sede, faltou água. E o povo murmurou na presença de Moisés contra Deus. Moisés então intercede pelo povo e o Senhor diz para Moisés tocar na pedra, de onde sairia a água. E Moisés faz uma pergunta ao povo: poderia sair a água da pedra? E ele toca 2 vezes na pedra. Aqui está a fraqueza de Moisés. Moisés não confiou plenamente que desse toque ordenado pelo Senhor sairia a água. Moisés duvidou. Isso foi um mau exemplo. Ele levantou a voz na frente do povo. Jamais poderia ter questionado diante do povo a autoridade de Deus. Contemple a terra, mas você não vai entrar na terra. Moisés morreu reconciliado com Deus? Isso é indubitável. Moisés, o amigo de Deus, indubitável, mas teve que reparar as consequências do seu pecado. Está perdoado, mas na terra você não entra. No próximo bloco, nós vamos ver uma outra figura que cometeu um pecado grave e, desmascarado, se arrependeu, pediu perdão a Deus e foi perdoado. Mas, apesar disso, teve que pagar um alto preço pela sua desobediência. O reato da pena. A figura do rei Davi. Não saia daí. No segundo bloco, retomamos esse nosso argumento.